sejam bem-vindos ao Contacto de hoje. Hoje vou dizer-vos, começar por vos dizer que lá mais para a frente no Contacto vão ter uma super surpresa, é verdade? Super. Vamos aqui receber alguém, temos a certeza absoluta que os nossos espectadores vão gostar muito de rever e não damos mais pistas a não ser esta. Damos esta. De quem será esta silhueta? Quem será? Quem Bem, será? é uma Quem convidada será? muito especial, é a nossa figura mistério. Pode até tentar adivinhar, pode telefonar para cá, diga. Temos muito gosto em que tente, mas sobretudo em que ligue o 760 103 103, porque hoje o dominó vale 38.500 euros. Ora bem, É muito dinheiro. mas hoje no Contacto recebemos um tema que já outras vezes aqui abordámos, mas que nunca é demais falar sobre ele. Até porque, no caso de hoje, vamos falar de duas histórias que temos a certeza que para muitos de vós podem servir até como um exemplo. Ana e Joaquim são pais de gêmeos. A Mariana, portadora de trissomia 21, e de Guilherme. Maria João realizou o sonho de ser mãe ao adotar uma criança diferente. Conhece estas emocionantes histórias de amor? Hoje, no Contacto. Já estamos na presença de duas famílias. Já perceberam que o tema que vamos abordar hoje é a trissomia 21, uma vez que no próximo sábado, assim é que é, não é? Se comemora o Dia Mundial da Trissomia 21. Vamos então receber, já estão cá sentados, a Ana e o Joaquim, também a Maria João, com histórias diferentes. Todas elas histórias de coragem, histórias de amor, histórias de pais empenhados, mas diferentes. Eu começaria, a Ana e o Joaquim são um casal, no caso da Maria João não, está cá sozinha, portanto eu se calhar vou começar pelo casal e deixo a Maria João para mais daqui a pouco. Sendo que a conversa aqui é completamente aberta. Quando quiserem intervir, se faz favor, não fiquem à espera de perguntas. Se acharem que devem comentar, sintam-se em casa. Isso são como os nossos sofás de casa, não é? No fundo, não é? Ora bem, Ana e Joaquim, pais dos gêmeos Guilherme e da Mariana. A Mariana, ela sim, portadora de trissomia 21, frutos do vosso amor. Mas de uma luta também que durou 5 anos, não é, Joaquim? Sim, durou. Portanto, os filhos foi um dos nossos objetivos a perseguir. Tentámos, por diversas maneiras, até que, pelas mais tradicionais, não é? Pelas mais tradicionais. Aí, não é? Claro. Indo aos treinos e a jogo. Sim, exatamente. E depois precisaram de ajuda. Como não dava necessidade de uma ajuda. Inicialmente em Portugal, portanto, em Lisboa, no British e em Coimbra. Esse processo, vamos aproveitar, embora o tema seja trissomia 21, mas eu vou aproveitar a simpatia que já vi que o Joaquim tem e dizer-lhe para o colocar completamente à vontade. Essa é uma questão que também já se pôs na minha família muito próxima. Pessoas muito próximas de mim mesmo também já tiveram que recorrer à ajuda para engravidar. Portanto, estou completamente à vontade para falar isso. Mas nunca é um processo muito fácil. Não é um processo fácil e felizmente hoje em dia as coisas já correm de outra forma e já há uma abertura maior. Eu recordo-me que na altura que nós iniciámos o processo, as coisas ainda eram um pouco a medo, claro. Havia alguma reticência e as situações não se faziam por experiência, nada disso, mas vamos tentar fazer isto, tentar fazer aquilo. O que é certo é que só ao fim de 5 anos e fora do país é que... Foi em Espanha? Foi em Espanha. Em Espanha, não é? Mais propriamente em Valência. E então, de repente, Portugal não... Depois desta luta, Ana, finalmente grávida, não é? Como é que recebeu a notícia? Eu já tinha estado grávida antes, tinha feito já 2 ou 3 abortos e à partida, pelos sintomas que tinha, já desconfiava, portanto não foi assim uma surpresa. Mas ficou com medo, mais uma vez, não é? Fiquei com medo e até porque na primeira ecografia o médico, quando nos disse que eram 3 bebês, portanto 3 fetos na altura, mais me assustou. Mas entretanto, depois dos 3 meses veio-se a verificar que eram 2, ficariam 2 e pronto, e assim foi. Eu fui sempre seguida em Espanha, por opção própria, até porque nós moramos perto da fronteira e ou vinha para Lisboa ou seria acompanhada em Espanha e optei por Espanha, ficava mais perto. Como o processo de gravidez foi um processo normal, o Joaquim esteve sempre presente, não é? Sim, porque é um foi pai... uma gravidez o mais calmo possível,
Portanto, a Ana deixou de trabalhar a partir do momento em que foi iniciado o processo, então passou a gravidez o mais calmo possível. Portanto, sempre acompanhada. Era suposto eu ter começado a trabalhar aos 3 meses e se calhar isso foi a pior parte da gravidez para mim, foi não poder trabalhar. Mas, entretanto, aos 3 meses, por serem gêmeos, é normal acontecer, houve uma ameaça de aborto e então optou-se em família. Pois, porque eu percebo há pouco quando lhe perguntei se teve medo, eu acredito que sim, porque uma vez uns filhos estão desejados, não é? Exato. E depois de já ter passado por outras experiências em que tinha abortado. Eu quero crer que até perceber que efetivamente estas crianças iam nascer, até vê-las. Até vê-las, não é? Esteve sempre com muitos cuidados redobrados e alguma ansiedade. Tudo aquilo que me diziam que não se podia fazer, que não se devia fazer, aqueles mitos que existem e ainda hoje em dia, um pouco das nossas avós, eu acho que fiz tudo. Mas eu acho que isso é um pouco a panagem de todas as mães, sobretudo numa primeira gravidez, mas bem sucedido, e já vamos falar sobre isso. O caso da Maria João foi um caso diferente. Também o sonho de ser mãe, mas um sonho concretizado de outra forma. E deixe-me dizer que neste momento vamos abordar aqui, a Maria João seguiu o caminho da adoção. A adoção é um tema que hoje apaixona os portugueses, a ponto de muitas pessoas hoje em dia dizerem com alguma frequência que querem adotar. Bom, no caso da Maria João, era de facto um sonho de ser mãe e o seu caminho foi a adoção. Como é que nasceu esse sonho? Eu queria, desde muito nova, desde a adolescência, sempre disse que queria adotar uma criança que ninguém quisesse, por isso uma criança diferente. Percebi rapidamente que na adolescência é impossível, não é? E como candidata singular em Portugal é só a partir dos 30 anos, portanto só a partir dessa altura é que eu poderia iniciar um processo. Tendo decidido ter uma criança diferente, nessa altura revelou-se para mim emocionalmente complicado. Não sabia se sabia lidar com uma criança diferente e quis esperar mais um pouco. Entretanto, quando meti o processo, tinha na minha cabeça que queria uma criança diferente, nomeadamente que poderia ser com trissomia 21, tanto que foi o que eu disse na minha primeira entrevista com uma assistente social, foi que aceitava uma criança com trissomia 21. Pois, a Maia, estamos a ver o Bruninho, lá está o Bruninho, o filhote da Maria João, aquilo que se passa, a Maia dizia, isto era uma conversa que nos levaria, bem, até ao jornal da noite. De facto, em Portugal, muitas pessoas dizem que querem adotar, mas querem adotar crianças perfeitinhas, de saúde, de preferência loirinhas de olhos claros, não é? E acabados de nascer. E acabados de nascer. Eu costumo dizer que querem nenucos. Eu tenho o meu nenu que tem trissomia 21 e é preto. Claro, exatamente. É que a Ana, e não vale a pena, nós aqui no Contacto nem temos tão pouco esse hábito, não vale a pena estarmos aqui a disfarçar situações, efetivamente juntou dois dos fatores que, de uma forma geral, infelizmente, são imediatamente de exclusão na adoção. A criança ser preta, que é o caso do Bruninho, e ter trissomia 21. Portanto, juntou aqui 2 em 1, o que devo lhe dizer. Lá está o Bruninho, e eu depois de o conhecer, percebi muito rapidamente como é que mal tenho olhado para esta criança, se tenho apaixonado por ela de uma forma incondicional. Vamos fazer uma salvar que isto mostra a dimensão humana da mulher com quem nós estamos a conversar esta tarde. E eu gostava tanto de realçar o brilho de facto nos olhos que a Maria tem quando fala do Bruninho, a quem chama o seu tesourinho. E isto não é falso. Este sorriso, este brilho nos olhos é realmente adorável. E foi de facto, enfim, um destino maravilhoso que teve o Bruninho ao encontrá-la como mãe. Apaixonou-se antes de o conhecer. Como é que foi isso? Apaixonei-me pela história dele. Quando me apresentaram o processo do Bruno na Segurança Social, apaixonei-me pela história dele. O que é que lhe contaram? Não me contaram, meteram-me papéis à frente com a história dele. Tinha a história clínica, falava pouco da família biológica, como é suposto nestes processos, mas falava basicamente da história clínica. Diziam-me na altura que ele tinha quase 3 anos e tinha 19 meses de idade mental. Portanto, era um bebê, basicamente. Lá está a história do Nenuco, eu tive o meu Nenuco. O Bruno era efetivamente um bebê com tamanho de bebê. Não mostraram fotografias logo, eu fiquei numa sala sozinha a ler o processo, li o processo, todos os problemas de saúde que o Bruno tinha,